A situação econômica na África. Capítulo 1. Relações África e Europa, passado e atualidade. Vemos aqui representado o mapa da África. Aqui podemos observar, por exemplo, a República Centro-Africana e o Egito. O Egito, em comparação à República Centro-Africana, ele é mais rico e desenvolvido. Mas o porquê de tudo isso? Primeiro motivo, proximidade da Europa. Vemos representados no mapa o Egito e a República Centro-Africana. O Egito é geograficamente mais próximo da Europa, e essa proximidade auxilia no comércio. Segundo motivo, colonização. O passado colonial pode explicar situações no presente. Vemos aqui um belo inglês tomando sua xícara de chá. Durante a Revolução Industrial na Europa, havia uma necessidade de matéria-prima para abastecer a indústria. Ele achou que seria uma boa ideia extrair recursos minerais, além da criação de glebas de plantation. O que eram as glebas? Glebas são terras, territórios. E as plantations, agricultura destinada à exportação. Temos representados a tribo 1, a tribo 2 e a tribo 3. A tribo 1 planta abacaxi. A tribo 2 planta milho. E a tribo 3 planta cana-de-açúcar. O inglês pensa, interessante. Então, ele funda a gleba 1, marginaliza a tribo 1, 2 e 3. Põe alguns que tinham domínio do trabalho, da extração, do cultivo de cana, para trabalhar. Mas ainda assim eles estão marginalizados. E aí surge a plantation de cana. Isso gerou fronteiras incompatíveis com os limites tribais. Muitas tribos que se odeiam foram forçadas a viver em um mesmo país. Isso também explica as frequentes guerras tribais na África, que são armadas pelos europeus e americanos. Eles vendem as armas e abastecem a guerra. Estas vendas são feitas por um senhor das armas, um representante comercial que vende os lotes de armas às tribos. Temos aqui o mapa da gleba 1. É representado o porto, uma malha férrea e uma extração, que no caso aqui foi representado como sendo ouro. Você vê o foco em exportação apenas pela direção da malha férrea, que já vai para o porto. Na África e na América Latina, as malhas ferroviárias eram focadas em levar os produtos para exportação. Entretanto, na Europa e na América do Norte, as malhas tinham o objetivo de integrar, de desenvolver o país. Então, em suma, os europeus tinham divisas, ou seja, dinheiro, peia, população economicamente ativa, que são as pessoas aptas a trabalhar, mas faltavam insumos. Então a África foi uma importante fronteira mineral. Ela foi explorada a fim de abastecer a indústria europeia. Era interesse dos ingleses que a África do Sul, por exemplo, tivesse dinheiro. Assim ela compraria os produtos ingleses, produtos esses que foram fabricados usando insumos da própria África. Isso também explica o porquê da África do Sul ser um dos países mais ricos da África. Mas a gente volta nesse assunto depois. Enquanto isso, vamos falar de dependência. Durante os tempos coloniais, na Europa e na África, havia uma dependência da África em relação à Europa, em questão econômica e política. Mas após os anos 60, essa dependência política acabou com o fim das colônias na África, se tornando apenas agora uma dependência econômica. Por exemplo, igual eu falei lá atrás no vídeo, sobre a exportação do Egito, o comércio do Egito.
Para onde que vai? Para a Europa. Com a Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus concederam independência às suas colônias, porque estava caro de manter. Entretanto, muitas das antigas colônias ainda têm dependência econômica, ou seja, interesses econômicos exógenos. Exógenos é aquilo que vem de fora. Capítulo 2: Relações África e China. O novo imperialismo. A China tem indústrias, e a China precisa de insumos. Quando falamos da Revolução Industrial, falei da necessidade de insumos para a indústria europeia. E é justamente isso que a China quer. A África é uma importante fronteira mineral, e a China sabe disso. A história da África é marcada por intervenções exógenas, e a China faz isso no século XXI. A gente fala tanto da China porque a China tem muito dinheiro, muitos dólares guardados. Isso aumenta a capacidade de investimento deles de uma forma absurda. A China tem uma capacidade de investimento muito forte. Aquilo é Angola. A China investe em países para que eles permitam produzir alimentos e extrair recursos, usando mão de obra local, mas tudo isso operado por empresas chinesas. Os países também recebem a garantia de compra do produto, ou seja, a China vai comprar aquele produto por tanto tempo. Por exemplo, eu sou a China e eu chego para um país africano e falo: eu vou comprar o seu cobre por 30 anos. Por exemplo, é essa a ideia. Entretanto, essa prática torna o país dependente da China, força-o a desconsiderar Taiwan, já que países que reconhecem Taiwan recebem menos investimentos chineses. Isso também prejudica o país, de forma que a China compra matéria-prima, processa e vende mais cara ao resto do mundo, sendo a de maior lucro no jogo. E é isso. Fim.